Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, se você não é inscrito ainda, ó, vocês estão perdendo tempo. Se inscreva no canal, toda semana tem vídeo nosso. Tem coisas boas ainda vindo pela frente também. A gente tá faz uns 3 meses tentando marcar, né, Eric? Faz tempo, cara. Mais ainda, talvez? Mais 6? Um ano? Não, acho que faz uns 5. Mais uns 5 meses tentando marcar ali um Seguindo Jesus Music, né? É. Que o último foi com o Eric, o primeiro foi com o Eric e o outro também O foi outro com o Eric. Então a gente tá com esses projetos aí pela frente, tem o Como Seguir Jesus também, temos os cortes, tem bastante coisa aí vindo pela frente e tem novidade mais ainda, vocês vão ficar ligados mais pra frente. Tem a nossa web rádio que a gente parou, mas em nome de Jesus a gente vai seguir. Pela falta de mão de obra, né? A gente não conseguiu seguir porque ia ficar algo meio vago, na verdade. Que ia ter só uma programação, né? Aí não tem como, né? Então precisamos de parceiros aí para nossa web rádio. Mas eu quero agradecer já ao nosso apoiador que segue com a gente. Glória a Deus por isso. A Mecânica Box 66, que fica localizada aqui em Chapecó. Tem 20% da mão de obra da manutenção do seu carro, então tu tá com algum problema, chega lá, fala, ó, sou inscrito do canal, mostra, né, sou inscrito do canal, se inscreve lá, se inscreve. Quem se inscreve também, Eric? Quem se inscreve? Quem se inscreve fica mais bonito, cara, sabia disso daí? Eu acho que isso daí é pecado. Cara, se inscreveu já é aquela mudança já na face, né? Fechou? É verdade. 20% da mão de obra, então isso daqui se chama TDAH. 20% da mão de obra, se inscreve, manda lá pra eles, ó, vi lá no canal Seguindo Jesus, e é top. E aí, Eric, como é que você tá? Tamo bem, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está nos acompanhando aqui. Esse bordão não é nosso. Esse daí não é nosso. Isso é nosso. Toma posse aí. Seja bem-vindo ao nosso canal. Já se inscreva, dá like, compartilha, ativa o sininho e fica ativo. Se inscreve também nas nossas outras redes sociais, no nosso Instagram. E você vai ser muito bem-vindo aqui conosco, tá? Fica aqui conosco hoje, Júnior. Nós temos um convidado hoje, cara. Temos um convidado especial, já esteve aqui. O Anderson lançou o convite novamente pro Vilmar. Seja bem-vindo, Vilmar. Obrigado. Nosso convidado. Tudo Deus bem? abençoe. Como é que você tá, mano? Tudo certo. Passando pra saudar os irmãos, é ali, né? É ali. Aqui não é. Corta pra mim. Saudar os irmãos aí, que Deus abençoe suas vidas. Que é todos os inscritos e os não inscritos se inscrevam no canal pra estar acompanhando tudo que passa por aqui. E é uma satisfação. Ficar mais bonito também. Pra ficar mais bonito também. E é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez com vocês e compartilhar aí algo de Deus pro coração de todos que nos acompanham e pros nossos corações aqui também ser ministrado por vocês. Amém. Bem? Deus abençoe. Amém. Vilmar, me tira uma dúvida. Um dos temas que nós vamos trabalhar hoje é referente às nossas dificuldades em meio à nossa geração de lidar com o falar, com a gente trabalhar com pessoas, no geral. E, Vilmar, conta pra nós aí um pouquinho de como tem sido a tua experiência quanto líder, quanto pessoa, quanto amigo nessa geração. Na verdade, o liderar pessoas é algo muito complicado, né? Porque você está lidando com outras percepções de mundo, outras percepções de evangelho, outras formas de ver aquilo que a gente vê como certo, como normal, como padrão, segundo a Bíblia, segundo nossos costumes. E aí vem outras pessoas e tem uma perspectiva totalmente diferente daquilo ali que a gente abraçou e adotou como certo, porque é o cerne, né, da nossa fé, a palavra de Deus. E as suas interpretações. Eu acho que o ponto mais difícil para mim tem sido realmente conseguir transitar entre esses pontos de a geração que está indo e a geração que está vindo, né? Porque nós somos uma igreja tradicional e mais numerosos são os que estão indo do que os que estão vindo. E isso é preocupante. Então, eu tento me adaptar ao ambiente, respeitando as culturas, as tradições da igreja e dos nossos irmãos, mas sempre colocando acima de tudo aquilo que Jesus colocou. Se for preciso ir a Samaria buscar alguém, a gente tem que ir a Samaria buscar alguém. E aonde as nossas barreiras culturais nos impedem de chegar, a palavra
chega. Se nós não ir, alguém vai. Então, as minhas maiores dificuldades hoje seriam essas, lidando, né, com pessoas que pensam diferente, principalmente os mais jovens, adolescentes, que é onde tem as maiores dificuldades mesmo, de aceitar a palavra como ela realmente é, né? É uma questão de adaptação, né? Adaptação. Cada igreja tem as suas formas de trabalhar, e eu penso, mediante todas essas dificuldades que a gente tem na igreja hoje, o pior de tudo realmente é você conseguir trazer alguém e fazer com que ela se envolva com aquilo, que ela ame aquilo como a gente foi motivado a amar, a gente foi envolvido por uma presença lá 10, 15 anos atrás, chegando aqui agora nos dias de hoje, fazer com que as pessoas sejam impactadas da forma que nós fomos. E a gente quer que as pessoas tenham a mesma experiência que a gente teve, né? Que vem vento, aconteça o que acontecer, a gente permanece ali. Passa ano, vem ano, a gente permanece ali. Muitos vêm e vão e a gente permanece ali, né? Então, como a palavra e o evangelho são atemporais, é o mesmo há 2000 e tantos anos, nós também temos que ter a nossa fé, né? Independente das dificuldades, ela tem que continuar firmada em Cristo, firmada na palavra, e a gente precisa continuar lutando, indo atrás, buscando pessoas, e a minha maior preocupação sempre foi em buscar pessoas, porque é nisso que o reino de Deus, ele se, dá para dizer, ele se resume em pessoas. A gente consegue resumir tudo aquilo que Jesus falou e fez em amar a Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós precisamos, acima de qualquer coisa, buscar pessoas, gostar de lidar com pessoas. Acolhimento, né? Lidar com gente é desafiador, mas é necessário. Essa foi uma ordem de Jesus, né? Vão e façam discípulos. Não vão e peguem discípulos prontos, vão e façam discípulos. E esse discipular é muito difícil. Porque o discipulado não leva 2 meses. O discipulado leva uma vida. Grandes homens foram forjados por seus pais, por seus líderes, que passaram toda uma vida aprendendo com eles e chegando no final ainda corre o risco de se perder. Imagina quem não foi discipulado, quem não foi treinado, né? Isso é algo realmente complexo de se lidar. Na minha opinião, o que falta hoje em dia é nós forjarmos lideranças. Lideranças que saibam se posicionar quanto à liderança. E conseguir... Como é que fala? Criar novas pessoas para que isso venha acontecer. Vamos dar um exemplo. Inspirar, né? Isso, inspirar, entendeu? Vamos dar um exemplo. Se eu não souber... Vamos dar um exemplo bem claro. Falar em Libras. Se eu não souber falar em Libras, cara... Eu não vou saber explicar como falar em Libras para outra pessoa. Exato. Então, você tem que ter uma área bem abrangente quanto a conhecimentos para que você venha discipular variados tipos de pessoas e ajudar em variadas áreas. A gente está trabalhando algo bem interessante lá na nossa igreja, que é referente a como vamos colocar pessoas que têm algum tipo de deficiência. Entende? Algo que no nosso ver pode ser que impeça, mas não vai impedir. Alguma limitação. Alguma limitação. Sim. Então, tipo, vamos colocar um autista, entendeu? Grau 1, grau 2, nível 3. Uma comunicação mais assertiva, né? Mais assertiva. Como que eu vou lidar com esse jovem? Sim. Como que eu vou forjar outra liderança para que venha trabalhar em cima disso, cara? E partindo também de um outro problema. Eu estava lecionando uma escola bíblica outro dia, para a classe dos jovens lá do Jardim do Lago, e a gente tratou a respeito dessa questão uma palavra direcionada a um público específico. Porque grande parte, absurdamente grande parte, não sei se existe essa palavra, absurdamente grande parte, se não existe eu criei agora, tá? Foi criada agora, fica tranquilo. Do que a gente usa no púlpito é para nós, é para os evangélicos, é para quem já pode ver, grande parte daquilo que se fala no púlpito é para quem já para quem já entende alguma coisa. A pessoa que nunca teve uma experiência com igreja, chega lá e não entende o que está rolando ali. O que o pregador está falando ali, né? O que é varão? O que é varão? Tem crente que nem sabe o que é varão, né? Os mais worship não sabem. Mas aquela linguagem muito formal. E nós estávamos tratando a respeito do pregar para não crentes e principalmente pregar para homossexuais, pregar para pessoas doentes, para aquelas pessoas que estão na classe dos excluídos da igreja.
que a igreja acaba atacando, né, de certa forma. E aí, a maneira que Jesus trazia assuntos polêmicos para a mesa, a maneira que Jesus chegava em pessoas que ninguém chegaria, ela deve ser a nossa mesma estratégia. Ainda que tenha que mandar todo mundo sair, né? Lá a mulher samaritana, todo mundo foi para a cidade. Talvez João ficou. Porque foi o único que relatou, né? Mas a mulher samaritana vindo meio-dia pegar água ali, e Jesus armou uma situação para ter um encontro com ela naquele momento. E às vezes o pregar para pessoas que a igreja às vezes olha meio assim, envolve ter estratégia. E aí o que nos falta é estratégia. Isso que eu estava falando na escola. De sabedoria, né? O que nos falta é estratégia. Ter aquele momento de saber chegar. E às vezes o saber chegar é muito mais importante do que aquilo que você vai falar. Porque às vezes o que você vai falar não vai ser aceito dependendo da maneira que tu abre a porta. Se é no coice, não vai ter espaço para ser ouvido, né? A gente trabalhou... Quer falar? Não, pode falar. Não demais, cara. Tá. A gente trabalhou Tu sabe que eu não paro, meu? Não, mas tem um tempo ainda. Pode ficar tranquilo. A gente tem trabalhado... algo que eu tava até conversando antes com o irmão Marcelo. Cara... Vocês fizeram podcast antes. A gente fez um podcast. Vocês fizeram podcast antes. A gente tava conversando sobre... como nós vamos fazer com que as pessoas se sintam amadas na nossa igreja. Entendeu? Como acolher alguém. Para essa pessoa não sair da nossa igreja. Sim. Entendeu? Como amar realmente essa pessoa para fazer com que ela venha se sentir inclusa. A gente foi fazer uma abordagem de evangelismo com nossos jovens. Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa. Vi. Viu? A gente fez um projeto chamado Conexão Missionária. Foi em Tigrinhos. Sim, foi em Tigrinhos. A gente fez um projeto... Eu acho que o Darkson falou disso. O Darkson, ele falou também. A gente foi com o pastor Darkson. Um abraço, pastor Darkson. Abraço, pastor Darkson. Inclusive, daí, assim... Como que a gente ia chegar nas pessoas? Como que nós iríamos recepcionar nessa abordagem com as pessoas? E eu deixei com que eles tivessem as suas experiências. Então eu disse, vai lá e tu aborda. E cada um teve uma abordagem diferente. Sim. Teve um que olhou e disse assim, esse mato deve estar bom, né, vizinho? Sim, tudo mais. E já foram chegando e tal. Vai ganhando espaço, Vai ganhando espaço, Sim. cara. Então, tipo, como você ganha um assunto com a pessoa... E através daquele assunto você vai começar a ter uma intimidade. Você ganha uma brecha. Eu vi não sei se tu sabe o Lucas Martini. Não tô sabendo, não. Sim. Lucas Martini, né? O Lucas Martini, ele é um evangelista. E o Luca agora ele tá lá tá no Japão. E ele fez uma abordagem com um velhinho, cara. E esse velhinho, ele tinha ele cuidava de um lugar de bonsai, aquelas árvores pequenininhas, né? E nesse local, ele olhou pra esse velhinho e o velhinho disse, tu cuida tanto tempo com isso aqui e tal, não sei o quê. E o cara tava junto com ele, pegou e disse, o senhor já ouviu falar da árvore da vida? E daí o velhinho disse, não, que árvore que é essa? Tipo, na genuinidade dele, que ele não conhece, cara. Sim. Ele pegou e falou, a árvore da vida, ela tem frutos que o senhor vai comer e nunca mais vai sentir fome, cara. Mas, assim, vai saciar a sua fome de tudo isso aqui que o senhor tá vendo. E ele olhou assim e disse, então me dá isso daí, cara. Me dá isso daí. E daí ele disse, essa árvore é Jesus. É a maneira didática de Jesus ensinar, né? Trazendo as palavras, de sabedoria, né? Uma palavra de sabedoria. Talvez o que falta para nossa geração é isso, a gente ter uma certa intimidade com Jesus, pra gente ter uma abordagem diferente. Estratégia. Uma estratégia. Hoje, até hoje à tarde eu estava conversando com um cliente e tratando sobre esse problema, o atual problema da igreja. Da igreja, não a nossa igreja em si, na placa da nossa igreja, mas digo a igreja. Nós, igreja. Realmente a gente se fechar no nosso quadrado, na nossa caixinha, e às vezes é complicado levar alguém para a igreja. Sim. Porque eu sou líder de jovens atualmente, né? Então, dependendo, e eu falo isso com sinceridade no meu coração, dependendo do culto e conhecendo as lideranças, é difícil convidar alguém de fora para vir para esse culto. Porque a gente sabe mais ou menos o tipo de mensagem que o convidado vai pregar. E dependendo do tipo de mensagem que o convidado vai pregar, você sabe que não é uma mensagem para ganhar alguém para Jesus,
É uma mensagem para jogar para fora quem não está de acordo com o padrão que ele pensa que é o padrão dele. Né? Então, a parte mais triste é você ver todo um trabalho de um líder, todo um trabalho de uma igreja, de um pai, de uma mãe discipulando um filho, chegar na igreja e a própria liderança quebrar, mandar para fora. E eu falo com sinceridade no meu coração, isso dói. Isso dói. Você trabalha meses em alguém. Aí vem alguém, vê um pregador lá que às vezes não tem amor pela igreja. Ele pensa que ele é o melhor de todos, senhor, né? O dono da quebrada. E aí ele chega e coloca todo mundo para fora. E aí todo aquele trabalho, né? Todo aquele trabalho, ele coloca tudo na conta de Jesus. Eu falei o que Jesus mandou falar. Mas na verdade não estudou, não tem intimidade com a Bíblia, não tem intimidade com o Espírito Santo, não pediu Deus, que palavra que eu vou pregar para aquela igreja? Porque eu sei que lá tem pastor, eu sei que lá tem líderes que discipulam gente, e gente complicada. Eu sei que lá tem líderes que discipulam pessoas que estão se libertando das drogas, que está se libertando do cigarro, está se libertando do alcoolismo, da pornografia, está sofrendo. Aí eu chego lá e coloco para fora. E saio com a minha bolsa nas costas e talvez eu nunca mais volte para aquela igreja, aquele pregador, e ele não sabe o estrago que ele fez ali. Né? Então, nós como novos pregadores, jovens pregadores, precisamos pregar uma palavra reta, direta, sem corte, uma palavra como ela é, mas entendendo que estamos pregando para gente, e gente estragada. Como nós éramos estragados e ninguém queria a gente por perto. Se não fosse Jesus, onde é que a gente estava essas horas? Né? A essa altura. Então a gente não pode de maneira alguma ignorar o esforço de Jesus e da igreja para trazer as pessoas para cá. Ele chega lá e colocar todo mundo para fora, né? E empurrar e tal. Toda igreja tem seu pastor, todo rebanho tem seu líder, todo seu pastor ali trabalhando, e tem que ter intimidade com o Espírito Santo para ouvir o que ele tem a dizer. Na maioria das vezes você percebe que a pessoa ela não está preparada para pregar. Principalmente preparada para pregar para um público específico. Pregar para jovens ou para adolescentes, pregar para pessoas numa comunidade mais de interior, mais onde o catolicismo é muito forte. Aí você chega lá e vai tacar a pedra na Maria lá, e aí todo mundo que está lá, grande parte é devoto da Maria, e aí o pastor que está fazendo aquele sacrifício, né, entrando, às vezes o pastor nem entende de futebol, vai lá e fala de futebol para ganhar o irmão, né, o vizinho, porque ele joga no futebol da comunidade, ou ele é fã do Grêmio ou do Inter, ou é corintiano, que Deus me livre que tem alguém corintiano aqui agora, que Deus te dê todo o livramento, Deus repreenda todo... Você não é corintiano, né? Misericórdia, tá repreendido. Aí, todo esse trabalho, para chegar um pregador que não entende, né, de estratégia, não sabe, e aí coloca todo mundo no mesmo saco e joga na água, né? Porque se afogue lá. E só vai, né? E vai embora. Então, estratégia. Se eu sei que o ambiente ali é um ambiente, de preferência estudar o ambiente, e as pessoas para as quais eu vou pregar é importante. É para jovem, é para adolescente, é círculo de oração, ou sei lá, agora tem tantos ministérios novos também, né, na igreja. Entender para quem estou indo e para que estou indo. E não jogar na conta de Jesus o estrago que eu fizer na igreja em que eu passar, né? Exatamente. O pregador precisa ser estratégico e consciente. E vamos lá, né? Indo para uma parte de pregador e de até de liderança e até de obreiros, digamos, né? Sim. Eu tive uma experiência há um tempo atrás na igreja, faz um bom tempo atrás, na verdade. Nós entramos num tema bem polêmico em uma escola dominical. E assim, me surpreendeu o jeito de lidar de um dos obreiros naquele tempo. Sim. Faz acho que uns 3 anos já, então acho que não vai ser polêmico. Coloca som de bomba. Mas assim, foi muito... Eu achei muito assim estranho, porque vamos lá, quando a gente está na igreja, quando você é um obreiro na igreja, quando você é um líder na igreja, Sim. Você entende que você está conversando ali com pessoas. Com gente. Gente. Não é gado. Exatamente. E não são seus funcionários, né? É a igreja. Que tem sentimento, que tem vida. Exatamente. E todo mundo passou por um processo. Todo mundo teve um processo. Todo mundo chegou na igreja e o pastor não chegou e falou, goela abaixo hoje.
Hoje, ó, você vai se converter goela abaixo e sou eu que vou te convencer e fechou. Ninguém foi assim. Todo mundo Ninguém foi foi pra igreja espontâneo, assim. né? Todo mundo foi espontâneo, o Espírito Santo agiu, enfim. E naquele momento foi falado algo assim, tipo, como se fosse realmente goela abaixo, entendeu? Aham. E eu fiquei pensando, cara, que tipo de pessoas Sim. que tem hoje na frente da igreja, sabe? Isso explica muita coisa, porque a igreja tá desse jeito, entendeu? Sim. Às vezes a gente fica olhando pra igreja lá no passado, mas a gente vê que era diferente. Sim. Era diferente, era uma pegada totalmente diferente, sabe? Onde as pessoas se importavam com as pessoas. Exatamente, as Abriu pessoas mão se de importavam tudo. com as pessoas. Era um tempo que não tinha também esse, né, Sim. esse mimimi de hoje, que esse mimimi não é da geração, não é da nossa geração, não é da próxima geração, é do tempo. É a cultura que se Cara, tornou, né, cara? E tu vê velho mimizento, tu vê novo mimizento, entendeu? É tudo um chororô, Eu andava 8 km pra ir a pé, mas agora não vai. Entendeu? Sim, não, é muita coisa assim que assim, é errado, sabe? A gente tem que olhar assim pra igreja de antes, pegar exemplos, Sim, mas referências hoje, boas, né? referências, porque, cara, querendo ou não, hoje, a igreja de hoje, cara, a gente tá mantendo a igreja, digamos. As pessoas lá de trás, eles vieram, cara, como missionários. Eles abriram um caminho pra gente passar. Abriram um caminho, exatamente. Isso precisa ser respeitado, claro. Isso precisa ser muito respeitado, sabe? Até ontem eu tava pensando referente a isso daí. Sim. Cara, essas pessoas estão indo embora. E que referência que tá ficando hoje, sabe? Quais são as referências de hoje, sabe? Tipo, realmente de um amor, cara, de olhar para as pessoas e ver, não, olha, ali tem uma vida. Eu tive também uma experiência quando eu fui líder a primeira vez, que eu era muito novo, na verdade. Eu tinha 19 anos, acho, quando eu fui líder a primeira vez. E eu entendia que as pessoas tinham que vir pra igreja, entendeu? Sim. Só que eu não tinha esse... E também não tinha um preparo, né? Exatamente. Não foi treinado pra ser líder, aí que né? tá o ponto. Eu não fui treinado, entendeu? Uhum. Eu simplesmente fui pra ser líder. Se meteu. Exatamente. Te colocaram ali. Te colocaram lá, porque tava faltando. Me botaram lá e... Olha cara, pra você, tu tem uma cara de líder. Quer ser lidere. líder? Não, basicamente isso, lidere. E Mas, quando cara, tem um grupo, né? Quando tem. Exatamente. E assim, teve alguns atritos, algumas coisas que, cara, depois, quando eu saí e voltei pra liderança, eu parei e olhei, não. Mas, tipo, não foi algo que alguém falou pra mim, entendeu? Sim. Não foi algo que teve uma perspectiva curso, que tu teve. Cara, eu parei pra pensar, cara, não é assim. E na segunda passagem foi uma experiência totalmente diferente. Foi uma experiência muito diferente, sabe? Já mais maduro, né? Exatamente, foi uma experiência muito boa, assim. Sim. Isso já não mudou muito tempo ali, acho que fiquei um ano fora, voltei. E isso eu vejo que hoje faz falta, sabe? Pra muita gente, sabe? E isso eu vejo como uma falha dos líderes, de nós mesmos, de a gente buscar, a gente realmente buscar, porque assim, ó, se eu sou líder, cara, eu tenho que buscar me capacitar. Tem que buscar, a né? priori, sim. Você vai lidar com gente, né? Exatamente. Mas eu pegar um gancho aqui depois, aí... Pode cumprir sua falha. Pode sua executar. fala. Não, pode executar. Pode executa. Executa. Nem que volte o cheque. Nós temos uma... Eu e a minha esposa, a gente tem uma experiência bem pequena como líderes. A gente é novo demais para dizer que é muito experiente. Mas são 5 anos, assim, a fio, né? Liderando. 3 anos dos adolescentes. Fomos coordenadores de adolescentes. Depois, mais 2 anos agora, mês que vem, com os jovens. E algo que eu sempre usei como prioridade. Eu preciso deixar alguém no meu lugar. Sim. E não é deixar alguém no meu lugar porque gosto da pessoa, porque eu acho que a pessoa tem talentos ou tem dons, ou porque ela contribui mais com o grupo, ou porque ela tem mais ativa. Não. É pôr alguém no meu lugar, deixar alguém no meu lugar, porque essa pessoa ela tem chamada de Deus. E às vezes o chamado por Deus, cara, é um cara todo atravessado e você vai ser o instrumento que Deus vai usar para ajustar essa pessoa, para ficar no seu lugar.
Nós trabalhamos com os adolescentes ali pelos 3 anos e foi uma experiência maravilhosa, né? A nossa igreja passou por algumas mudanças, muitos pastores vão passando, né, dentro das nossas igrejas. E nessas trocas de pastores, vai pastor que tem filhos músicos, aí tem pastores que são os próprios músicos. Aí chegou no momento que estávamos sem músicos na igreja. Eu tocava bateria e precisávamos de uma banda. Nos jovens não tinham jovens músicos. Não tinha jovem lá que tocava violão. E os que tinha também não eram crente, sabe? Tinha que... Chegava o final do ano, os abençoados tinha que dar aquela desviada anual, né? De Natal, Ano Novo, daí voltava ali perto do Carnaval, né? Voltava, depois dos retiros, aí voltava. Então, a gente teve esse despertamento, né? Eu falei para a esposa, eu acho que eu vou aprender a tocar algum outro instrumento, começar a aprender pelo menos. E como eu já toco bateria, eu vou ensinar um a tocar percussão e outro a tocar bateria, e eu vou pro violão. E a gente começa uma banda com os adolescentes. E eu preciso deixar alguém no meu lugar quando eu sair. Eu não vou congregar nessa igreja a vida toda, se Deus quiser, ou se Deus me mandar para outro lado, eu preciso ter alguém ali alinhado que fique, nem que seja na bateria, no meu lugar. Aí comecei a ensinar um adolescente ali, aí outro já se interessou também, aí outro começa a puxar outro, começamos uma banda, eu, a esposa, mais 2 meninas que cantavam, e mais 2 meninos, né, adolescentes, um na bateria e outro na guitarra. Já tinha gente para trabalhar. Aí já tinha gente para trabalhar, tinha mão de obra. O problema é que ninguém estava pronto. Tinha uma das meninas que cantava demais, mas o resto ninguém estava pronto. Eu estava aprendendo a arranhar o violão e não tinha muito o que fazer, né? Tinha que lapidar. Tinha que lapidar assim 100%. Aí comprei alguns cursos online ali para acelerar a galera. Aí eu ia na casa deles ensinar a bateria lá, na bateria no quarto, montada lá. Estudava a bateria na segunda e na quarta-feira. Chegava o domingo, a gente ia lá, passava o som, ficava 1 hora antes, para tirar as músicas só na cifra ali, assim, o mais simplório possível. Acendeu aquela chama no coração. De 4, 5 adolescentes ali. E o tempo foi passando, foi 1 ano, 2 anos, a gente se entrosou, se alinhou. Aí agora a gente já está indo para 2 anos com os jovens, e os adolescentes alguns que estavam com a gente lá, agora estão conosco nos jovens. Legal. E aí eles passaram de fase, não são mais o baterista, não é mais o cara da guitarra. Agora já é um jovem que começou a pregar. Mas antes, quando tudo começou, a gente teve que ir lá na casa buscar, né? Não tinha expectativa alguma em cima dessas pessoas. E aí a gente foi, eu e a esposa fomos, a nossa segunda líder, fomos na casa, buscamos, e eu investi muito tempo em discipulado. Legal. Muito tempo. Assim, tempo de verdade. Passar alguns meses indo na casa, todo dia. Acompanhando, quando tinha tempo, conversando e ajustando algumas coisas. E depois, quando tinha uma galera que estava com uma vontade de ouvir alguma coisa específica sobre o evangelho, aí a gente preparou um material e ampliaram. Vamos dar-lhe discipulado neles. Legal. Aí a gente abriu para a igreja, 2 vezes com os adolescentes fizemos isso, e 1 vez por ano, né? E com os jovens também, 1 vez por ano, discipulado específico. E é isso que dá resultado. Como dirigir culto, como trazer uma saudação, como montar um sermão textual, temático, expositivo, né? As formas mais populares, mais simples, né? Como dar nó em gravata. Coisa simples, né? Mas a gente nem usa gravata, mas quando vai pregar, na nossa igreja tem que ter gravata. Então, coisas assim que ninguém liga, mas Jesus liga. Ninguém vai mandar mensagem, mas um cuidado, né, mano? Jesus toca no coração para alguém mandar a mensagem. Então, esses detalhezinhos assim fizeram com que a gente garantisse, se quem vier depois não estragar tudo, o futuro dos obreiros e da igreja, pelo menos 4 ou 5 nós temos certinho, vai ter. Alguém que teve uma base. Alguém foi lá e investiu tempo, gastou dinheiro do bolso, foi lá, passou 3, 4 da manhã no Canva, fazendo, né, a arte lá, material, 5, 6 páginas, tirou dinheiro do bolso para imprimir. E, cara, se a gente não gastar tempo com o que nós temos, não adianta orar, porque Jesus não vai mandar mais trabalhadores para a nossa seara. Quer dizer, para a seara dele, né? Nós estamos aqui trabalhando. E é uma covardia tremenda dos nossos líderes e pastores que a gente vê por aí, ficar chamando, mandando mensagenzinha, e eu sou alvo de mensagens assim, vez ou outra,
quer vir congregar aqui, vem trabalhar aqui e tal. Mas a igreja está cheia de gente para trabalhar. Mas a gente não quer lapidar, não quer trabalhar, não quer gastar tempo. Cara, E aí eu te falo que assim, É o corte. Olha o corte. é como... Olha o corte. Não, mas é realmente complicado, cara, porque tem pastores que querem pessoas prontas, cara. Pronto. Isso Tipo... é um ato terrorista espiritual. Conhecemos e covarde. muitos. Exatamente. Conhecemos muitos. Eu vou esvaziar uma igreja, vou roubar não, porque é do reino. Mas imagina o trabalho que aquele cara, pastor, aquela liderança exatamente. teve. Aí eu venho e ofereço um som melhor, porque o músico precisa de som bom, né? Eu venho e ofereço uma estrutura melhor, vou massagear o ego, vou trabalhar na mente dele e vou trazer ele para minha igreja. E os que eu tinha aqui, por que eu não trabalhei neles? É. Por que eu ignorei essas pessoas? Porque não eram tão relevantes ao ponto de eu chamar para conversar? Ou eu mesmo como líder, eu preciso olhar para os que contribuem menos. Para os que cantam mais desafinado, né? Para os que não sabem falar tão bonito. Eu preciso olhar para essas Os pessoas. reprimidos. Cara, isso é muito real. E esse é o muito início, real. né, das pessoas. É, A o gente início. começou a trabalhar com alguns jovens específicos lá na nossa igreja. Tá falando demais, Eric. Tô falando demais, cara. Relaxa. E daí a gente tá trabalhando com alguns jovens específicos lá na nossa igreja sobre isso. E a diferença do início do ano pra agora é absurda. Cara, tem jovens que estão montando sermão, cara. Sabe? Pra Sim. É ministrar. massa isso, né, cara? É da hora, mano. É É muito da hora. massa. É Eles massa. acompanhar, Montando cara. Eles sermão. ficam mandando para ti, né? Isso. O que tu acha dessa Acompanhar, palavra Daí aqui? assim, teve um jovem hoje que ele me mandou mensagem. Ele foi e colocou lá: você é uma inspiração, meu líder. Daí eu perguntei por quê, mano. Ele falou: porque se você não explicasse tanta coisa e não nos auxiliasse em tanta coisa, a gente não teria esse conhecimento. Um dos exemplos básicos que a gente colocou na mesa, que não é comentado, vamos colocar no nosso convívio nosso geral, meio, né? Isso, no nosso meio. O que são os 5 ministérios, mano? Uhum. O que é ser um mestre, o que é ser um pastor, o que é ser um apóstolo. Profeta. Isso, Uhum. e são perguntas, obviamente, que vão gerar dúvidas. Sim. E eu preciso saber fazer tal coisa para me exercer meu ministério? Cara, tem específicos pontos que sim, tem específicos pontos que não, entendeu? Nem todos são apóstolos, nem todos são pastores, nem todos são profetas. E a gente foi colocando esses pontos na mesa, Sim. e daí a gente colocou todos eles assim e a gente perguntou: o que você acha que você é? Qual a tua tendência para qual lado? Você pode exercer todos, ou você pode exercer apenas um, mas você vai exercer algum, cara. E eles não sabiam. E ali eles começaram a auxiliar uns aos outros, cara. Depois que eles começaram a descobrir o que era, Sim. e a sua vocação começou a ser incisiva. Exato. Quando você dá um norte, né? Uhum. A gente estava falando a respeito ali, né, de pegar a gente pronta, é justamente essa questão. É atrativo você ver alguém que já prega, que já profetiza e tem 16, 17 anos. É muito interessante. Fala, ó, cola aí então, Oh, brother. que bênção, cara. Isso acontecia, porque eu já prego desde os 14 anos. Então acontecia Você não quer ir pra o nossa igreja? tempo todo. Agora eu já não sirvo mais tanto, né? Te damos um cachê. Mas perdi o fio aqui agora. Perdão. Lembra? A gente volta. Depois conversamos. Depende do cachê, né? Se Olha tem desconto no dízimo. Ai, cara, que me dá falando sério também. A gente trabalha nas pessoas sabendo que o discipulado ele é importante realmente, mas ele não garante. Não garante que a pessoa vai se firmar. Exatamente. Não, aí que tá. Ele não garante que a pessoa vai se firmar. Agora imagina 100, cara. Sem o discipulado. Não Sim. existe, né, cara? Imagina 100, porque assim, cara, não sei, né? Mas as pessoas acham que o discipulado é uma semana. Que o pastor Não, fica, ó, tu Vamos tem pegar a que... revistinha Pra batizar, Vamos é. pegar pra a batismo. revistinha Não, isso é e vai se importante batizar. realmente, né? Você saber pra que tu tá batizando. Mas, Sim, mas não é só isso. Isso é o primeiro passo. É. né? Isso sim, mas tipo, eu vejo que, cara... É o primeiro passo. Cara, eu vou te dar um exemplo, eu fui um dia, fechou, valeu, mas tipo, depois, cara, nunca teve um negócio, discipulado, Um sabe? acompanhamento. Tipo, um acompanhamento, Sim. Nunca, cara. Eu também. Então também Eu não. acho que também, mas eu acho que é por isso Você que... também? É assim que acontece. Eu acho que- Ele não. Ele não, ele te acompanha. Eu cuido dele. Mas eu acho que é por isso, justamente por isso que a gente é diferente. Deus tem misericórdia, mas
Não, melhor, por isso que melhor ninguém, né? Melhor ninguém. Por isso que eu acho que nós olhamos essa geração diferente. É isso que eu quero dizer, entende? É por isso que a gente apanha bastante. Porque a gente não teve isso. Uhum. E por a gente não ter tido esse acompanhamento, de certa forma, a gente quer acompanhar. É algo Sim, que, exatamente. que a gente pode perceber da pessoa de Jesus. Jesus, né, andando pela Galileia, por ali, procurando pessoas, ele chamou, e se você vai ver pela Bíblia, você não vai encontrar números exatos, mas o contexto faz entender que os discípulos de Jesus eram todos jovens ali, de 20 anos para baixo. Por quê? Porque lá em Êxodo aponta que existia um tributo específico para o templo, que era pago para todos os homens licenciados, né, os que estavam contabilizados ali no IBGE, não é IBGE, mas né, de Israel lá. Sim. Todos os que estavam sendo contados de 20 anos para cima pagavam um imposto, um tributo ao templo. Manutenção, né? Vamos dizer que é a ofertinha para pagar o cara do som, né? Vamos só simplificar. Então, desde 20 anos para cima se pagava. E aí, numa certa ocasião, chega esse coletor, né, dessa contribuição e fala, Jesus com os discípulos, Mateus 17, 24, se eu não estou ficando louco, acho que é por ali, falar a respeito do tributo. Tá na hora de pagar o imposto, pessoal, vamos lá, né? O leão batendo a porta. E todo mundo ali olhou e só Jesus e Pedro pagaram esse Jesus manda Pedro, né, resolver e pagar o tributo pelos dois, né? Então, quer dizer que todos os outros que estavam por ali, historicamente, dando assim um embasamento bem panorâmico, né, não tão profundo, Jesus estava com uma piazada do lado, com a galera nova, que não estavam prontos. E a prova disso era que tinha discussão, tipo, qual cadeira eu vou sentar? Do teu lado, né? Na direita? Eu quero uma cadeirinha na direita, se tiver condição, né? Pede pra mãe perguntar lá onde é que a gente vai sentar no céu. Então tinha essas questões. E o único casado também era Pedro, né? Daria a se entender que provavelmente o único adulto, pagador de imposto, que resolveria era Pedro. E o que Jesus viu nessa piazada que os outros não viam? Mesmo sabendo que esses iriam sair correndo quando a cruz estivesse ali, né, quando a perseguição chegasse. Jesus viu neles a energia, a força necessária, a humildade necessária para saber que não sabe de tudo, diferente dos nossos irmãos mais cascudos, vamos dizer assim, né? Nem todo irmão de idade é velho. Tem irmão de idade que tem uma mente aberta ao tempo e entende que está vivendo outro tempo e não é o mesmo tempo de 40 anos atrás. Mas Jesus olhou para essa galera, que ninguém daria nada por eles, por serem uma piazada, né? Uma piazadinha, e colocou nas mãos deles a responsabilidade de levar isso aqui que nós temos hoje, que é muita coisa, adiante. E aí nós temos uma dificuldade de olhar para um obreiro de 20 anos, um obreiro de 16 anos, ou um jovem de 14, 15 anos ali, adolescente, e ver nele um potencial, sendo que Jesus viu. Jesus viu. E não estavam prontos. Não estavam prontos. Eles foram cheios em uma ocasião, foram pregar. Quando chega, João fala, mestre, será que dá para orar para descer fogo nos samaritanos? Será que dá para orar para Deus matar essa gente? Não quiseram ouvir nossa pregação. Então, não é coisa de gente bem resolvida, de gente madura, né? Outras situações, né? Pedro com sua faca, sua espada, os discípulos brigando por um lugar melhor, quem que é o maior, e de repente o maior vai e pega uma bacia d'água e ele começa a lavar o pé de todo mundo, dando um exemplo para nós de que você vai ser muito grande se você for o menor, e se você olhar com os olhos que Jesus olhou para aqueles que são geralmente os desprezados da igreja. Porque o quanto que a gente apanha na escola bíblica de obreiros e pastores e lideranças que pregam e têm uma experiência e deveriam ser nossas inspirações, né? Eles vão e aí, quando eles vão tratar de um pecado específico, eles falam, agora eu vou bater nos jovens, agora eu vou falar com os jovens. Aí querem saber por que os jovens não vão para a escola. Entende? Aí querem saber por que os jovens não querem ter aquela aproximação com a palavra. Eu falo porque eu frequento a escola bíblica.
E o quanto é difícil convencer jovens a ir para a escola bíblica. Por conta dessas questões. As pessoas, elas acham o lombo do jovem para gastar o chicote, sabe? Então, tudo que é pecado que eu vou falar, eu vou jogar no lombo do jovem. As igrejas apagam a luz e põe fumaça para atrair jovem. A igreja põe funk, não sei o que, para atrair jovem. Irmão, vai numa igreja mais church, né? Mais não tradicional como a nossa, para te ver, tem um monte de senhorzinho cabeça branca que tá lá, de mãozinha para cima, adorando, de olho fechado, e a gente já esteve pregando em várias igrejas assim, você percebe que tem muitos jovens, sim, porque eles sabem tratar a gente como gente, né, que é uma característica específica, mas não é só os jovens que são atraídos por um ambiente assim. Então nós não só perdemos jovens, nós perdemos gente, pessoas. Por conta de um tratamento, às vezes, que é despreparo da minha parte. Sim. Isso é algo que nós estávamos conversando antes, eu e o Marcelo. Cara, conversaram tudo antes. A gente conversou. Um dos pontos Estavam treinando? cruciais. Um dos pontos cruciais, cara, sobre isso. Vamos colocar que a gente tem 5 pessoas aqui, e essas 5 pessoas são crentes. Sim. Nós 5. E dessas 5 pessoas... Pior que tem. Tem 5. E são crentes. E são crentes. E E dessas 5 pessoas chega 2. E 2 não são crentes. Cara, a gente vai recepcionar elas como? Como nós vamos cuidar dessas pessoas? Sim. Cara, Não tem a ver com... Não falo do entrar na igreja. Mas Sim. eu falo que nós estamos numa roda com 5 pessoas aqui. E não é nem os sois bem-vindos do culto, entendeu? né? Mas Sim. é como eu vou abraçar aquela pessoa, cara. Como eu vou amá-la. Aí que tá, cara. Eu vejo que assim. Até indo mais profundo, assim. Cara, nós temos. Não vou falar que, claro, que a nossa igreja tem, né? Mas, cara, as pessoas hoje que assumem, digamos, um cargo de liderança, muitas vezes não querem pagar o preço, sabe? Pra ser líder mesmo, entendeu? Tipo, cara, vai no culto. E faz um culto de jovens ou faz um ensaio para jovens e fechou, entendeu? E uma vez por o resto da semana e tchau. O resto da semana falou, um abraço, entendeu? Abraço, valeu. Não lembra que tem Tipo, uma galera pra conversar. Não lembro que tem uma galera que tá precisando, cara, que sexta, sábado, cara, uma pessoa recém-convertida, cara, tem muito convite, entendeu? Principalmente pra esses dias. Algo que e a o gente mundo é caloroso, né? Não, cara, exatamente. Se fosse ruim o mundo, tava todo mundo dentro da igreja. Exatamente. O mundo é bom. Vai dizer que é ruim? Cara, não existe, sabe? A nossa alma, ela inclina para o que tem lá, né? Exatamente. E aí, assim, cara, se a gente não pegar e abraçar realmente, não pegar e fazer, tipo, como realmente tem que ser feito, nós vamos continuar perdendo pessoas pro mundo, nós vamos continuar tendo esses problemas, tipo, de pessoas de mais pessoas saindo do que entrando na igreja. É adaptação, cara. E até assim, Eric, vamos lá. Cara, hoje a grande dificuldade, cara, é que o diabo ele não quer mais que saia da igreja. O diabo ele quer que fique dentro da igreja. Atrapalhando, né? Exatamente. Assombrando, atrapalhando, desanimado. Confusão. Ou simplesmente que você peque, mostre o teu pecado e continue lá, cara. Não, cara, exatamente assim, ó, o diabo não quer que tu saia da igreja. Ele quer que tu fique dentro da igreja morno. Não digo nem frio, porque daí se é frio, tu não sai da igreja. É evidenciado que o cara é frio, né? Ele quer que você seja o joio que ele plantou. Isso aí. Exatamente. Que vai crescer junto com o trigo. Aí assim, às vezes o cara até fala, cara, eu tô faz 20 anos na igreja. Mas tá vazio, tá vazio. Não, cara, é joio. Tá vazio. É joio. Cara, não é com quanto tempo que tu tá na igreja. É encher-vos o espírito, cara. É constante. É há quanto tempo tu não conversa com o dono da igreja. Cara, e é muito complexo isso, cara. É muito complexo isso. Porque é um grande desafio hoje, tipo, da liderança, cara. Algo que a gente tá planejando começar a fazer com nossos jovens. Agora você pode dar risada, gente. Eu sou gordinho, né? Mas um dos planos que a gente tá tendo... Não percebi. é começar a fazer caminhadas com eles. CrossFit? Cara, mas aí que tá. Cara, a gente vai pegar ali, digamos... A gente sai da frente da igreja. Sim. Vai dar a volta no ecopark. Dar uma volta em infinito e além com o pessoal, né? E, mano...
eu tenho certeza que vai dar resultado. Por quê? Porque você cria intimidade. Sim. Cara, é caminhar. E galera de fora pode vir. É, Foge daquele jogar padrão um formal, vôlei, né? Padrão. Jogar uma bolinha, cara, é isso daí, entendeu? E estamos É tipo, abrangindo pra tudo, não é só jovens também, né? Sim. Obviamente. Sim, e assim, é Gente mostrar crente, né? para as pessoas de fora que, cara, que ser jovem dentro da igreja não é um negócio quadrado, entendeu? É massa? É bom? Cara, é muito massa. E que é legal ser Mas- crente, cara. E é legal ser Não crente. não é só ser quadrado. Exatamente. O meu começo, por exemplo, trazendo mais para esse lado, eu comecei numa igreja bem pequenininha, não era a igreja que a gente congrega hoje, né? E também não era esse ministério, era um outro ministério, que não me convém falar o nome, né? Mas, nós... Coice no capeta. Tava por lá, galopando pro céu. Nós tinha muita convivência com o pastor, e o pastor foi um cara que me acolheu, um cara que me ajudou muito, devo muito do que eu aprendi com ele, porque ele foi justamente aquele cara que me plantou isso na minha mente, de olhar para alguém e ver, olha, ali tem um potencial a ser... Talvez não tá nem aparecendo, mas se dá uma escavada, vai achar. E ele começou a me ensinar, a me discipular, me ensinou a pregar. E toda vez que eu pegava, dava uma saudação, uma palavra, alguma coisa assim, num culto, no pós-culto, ele vinha quente já. Ou ele é do Maranhão, né? Ou filmar. Cara, tu foi muito ruim hoje, cara. Meu Deus. Ó, se tu não melhorar a tua postura e tal, daí ele me explicando, né? Onde que eu tinha errado. Gesticulei demais, eu sou meio gringo, né? Você tem que falar com a mão, né? E tá errado aqui, tá errado ali, tá errado e tal. Se você não melhorar isso aqui, é um mês que tu não vai sair da porta, vai ficar lá na porta. Não vou te dar oportunidade pra nada. E a cada oportunidade ele ia me chamando, me dizendo, isso aqui precisa melhorar. Passou muito tempo. Eu já estava pregando e em tudo que é tipo de igreja, já estava bem, dominando bem dentro das minhas limitações aquilo que eu aprendi. Ele me falou, olha, vou te contar, a irmã fulana, falou o nome da irmã, falou que quando eu assumi a igreja aqui, que não era para mim dar oportunidade para você, porque você é muito louco. E eu era mesmo, bem doidão. Então imagina, eu fui criado num lar com droga, com bebida, com todo tipo de promiscuidade, acesso muito fácil a coisas erradas, né? Uma vida totalmente diferente. E quando você tem aquela primeira experiência, aquele primeiro impacto com Jesus, você sai de um extremo e vai para outro. Então você não liga levantar a mão, levantar em pé num culto e dar o teu melhor glória a Deus, aquela melhor adoração espontânea, porque você sabe de onde você saiu. Você sabe onde tu estava há meses atrás e naquele limbo de pecado Jesus foi lá e te arrancou de lá. E a gente não esquece daquilo, né? Não pode. Então eu dava um pouco mais de liberdade, assim, gritava bastante, né? Muito pentecostal até demais. E o pastor falou, depois que eu estava mais maduro, né? Ele disse, a irmã fulana disse que não era para dar oportunidade para você, porque você era muito doido, do jeito que você pregava, você estava aprendendo também. Mas eu não dei ouvido para ela. Eu quis apostar em você. Ele me deu um dos livros lá que eu nem tenho mais, nem sei onde é que foi parar aquele livro. Acho que eu dei para alguém. Que era erros que os pregadores devem evitar. Erros e... Eu não me lembro agora exatamente o nome, porque eu tenho um outro desse que é parecido. E aí eu mergulhei naquele livro lá, que era um livrinho bem fininho. Um livretinho assim, mergulhei nele e fui... jargões e palavras e pensamentos, né, que a gente tem que são populares, que não são da Bíblia. E eu aprendi ali com aquele livro a começar a me comportar de maneira mais adequada para pregar. A pregar. E aí, quando alguém me lapidou, aí sim começaram a olhar para mim e a me convidar, a me chamar para lá e para cá. Mas teve alguém que viu o valor onde ninguém via. E assim, sem família, sem sobrenome bom, sem nada. Nem roupa para ir pra igreja eu tinha. Meu primeiro terno eu ganhei, eu tinha 15 anos. Ganhei da uma galera lá, né? Posso falar o nome? Pode. O Everaldo Costa, meu amigo, ele vai ver isso aqui, eu vou mandar para ele. A Daisy, a professora Alexandra Luffit, minha querida professora do curso de vendas, lá de 2013, eu acho que foi, 2012. Que me deram o meu primeiro terno.
Primeiro terno. Então eu ia pra... E o terno era pra uns 2 ou 3 números maior que o meu ainda, né? Então eu pesava 50 e poucos quilos. Moiado. Só a capa da gaita. E ia com aquele terno sobrando pra tudo que era lado. Mas alguém investiu em mim. Alguém viu, vamos dar um terno pra ele, né? Vamos dar uma gravata pra ele. Vamos dar um livro pra ele, porque ele tá indo pra esse lado. Alguém precisa investir nas pessoas que Jesus manda pra igreja. Então Jesus fez esse trabalho e nós temos que continuar fazendo esse trabalho. E aí os nossos discipulados que a gente faz lá é justamente nessa pegada. A gente trabalha nos encontros alguns assuntos específicos, vê que dá resultado, anota e tira para um discipulado mais profundo, daí separa uma galera ali. O último que nós fizemos durou... Lembra quanto durou? Sei lá, uns 3 meses, acho que foi. Um pouco mais, né? Eu tinha me programado para 5 meses de discipulado. Aí a gente repetiu algumas coisas e tal, mas acho que deu uns 4 então. E nesse tempo a gente abriu para os nossos jovens e para alguns irmãos de outras igrejas que quisessem participar, né, com a gente. E cara, foi surpreendente, porque durante esse discipulado eu fui aplicando aquilo que o meu pastor tinha feito comigo, corrigindo, né? Chamava, dava uma saudação no culto, aí depois do culto chamava de canto. Executava. Não é assim, né? Faz assim, da próxima vez. Execute direito. E faça certo, seu. E aí a gente ia ajustando. Boca aberta. A gente vai ajustando. No outro culto, a gente já via mais confiança naquilo ali, já tinha resolvido. E aí, os que foram se destacando, a gente foi ajudando, né? Você pregou também, né? Mas fala aí então, né? Fala para nós como é que foi. Não estão vendo, Sala? Então pregue então, mas a gente foi apostando em alguns. E aí, quando ganhava oportunidade para pregar, talvez não na nossa, mas em algum outro lugar, a gente ia lá com a galera, vamos lá ouvir o nosso discípulo pregar, né? Separava, bloqueava a nossa agenda na igreja, né? Pedia licença pro pastor, ia lá, ficar lá julgando, anotando assim. Aquele meme do Paulo Júnior, né? Heresia! Desliga a TV! Manda pra todo mundo! Mas a gente ficava lá apoiando, dando aquele incentivo. E quando vê que tá pronto, a gente põe para pregar mais uma vez. Ou dá uma saudação, ou 2, ou 3, quando vê que tá pronto. Mas a gente nunca esperei que Jesus mandasse alguém pronto pro meu grupo. Se eu tenho 10, eu vou trabalhar nos 10. E os que não querem trabalhar, eles vão ver que não tem espaço para quem quer ficar parado. Eu não vou mandar ninguém para fora. Mas... Não vai atuar. Não vai trabalhar. Então, assim, não é porcelana, não vai vir só para festa. Tem que vir para limpar a igreja. Cara, isso é muito real. Vamos dar exemplo. Eu conheço muita gente, inclusive eu tenho jovens, que tem muita capacidade, que podem atuar de imediato na área que eles quiserem. Sim. O que a tua tia me falava, e o que o teu tio me falava, quando eu era liderado deles tu é o camisa 10, cara. Tu é o cara que manja de tudo. Mas se você não tiver lá pra atuar, não adianta nada. Então... A gente tem muitos jovens, cara. Muitos jovens que iriam conseguir fazer tudo ali, basicamente. Mas não querem. Entende? Então, o que a gente tem feito? Trabalhando em quem não quer. Quer dizer, em quem quer, mas que não... Perdão. que não quer também, né? Em quem quer. Trabalhando em quem quer. Força. Mas que não... Ao olhar das pessoas, talvez não tenha... uma expectativa gerada, entendeu? Sim. A expectativa, na igreja, ela é ao contrário. Ela começa a ser gerada a partir dos resultados que vão surgindo. Esse é o problema. Então, ninguém põe expectativa em quem não tem resultado algum. Então, a galera realmente põe expectativa absurda em quem já toca, quem já prega, já canta. E se faz isso tudo, é o pacote perfeito. E a gente acaba sendo meio taxativo, né? Meio chato ao tratar esse assunto assim de maneira mais direta, mas de fato a gente não vai atrás de ninguém que está pronto. Não vai. Aí chega um ou outro, sempre chega, cara. A nossa igreja é uma igreja bonita, né? Graças a Deus. E é o pastor Lalana, né, que investiu lá na nossa igreja. Cara. É bonita a nossa igreja, bonita. Qual que é a igreja lá? Elias Galon. Elias Galon? Tá reformada, tá linda, cara. Construíram uma igreja bonita. Fotos, mas aí quando a gente mudou pra igreja nova, encheu de gente, sabe? Aí, eu canto, eu toco e tal. E mas eu já tinha uma galera lá que tava comigo limpando o chão batido lá embaixo. Outra estação, mano? Não, era diferente. Então... vai vir, a gente vai receber, vai abraçar, mas vai ver quem trabalhou no pesado trabalhar ali.
Então, a gente vai investir e quem aguentar, quem resistir o processo, vai fazer a festa com a gente. E quem vem só para festa, vem para assistir, né? Porque a gente realmente não importa se é filho de obreiro importante, se é filho do pastor, se é, sei lá, se tem um carro legal, não. A gente se importa se é crente e se ajuda. Não adianta você vir... Se não ajuda, não adianta. Você vir para o congresso e vir para o retiro e não vir para evangelismo. Vir para cuidar. Lá na nossa igreja, a gente tem para economizar grana para investimento lá dentro, de não pagar alguém para limpar a igreja. Então ali é dividido. E aí a gente vê quem é e quem não é. Cuidados. A igreja é grande demais. Então, não grande demais, mas sim para nós é uma igreja grande. E, cara, dá trabalho para limpar. Dá umas 2 horas para limpar, assim, uma galera. E é sempre os mesmos. Mas aí se pergunta, por que só dá oportunidade para os mesmos? Porque eu sei que limpa a igreja. Eu sei que é crente. Eu sei que tá com a gente. Se precisar, tá ali. Se precisar, tá ali. Então, por que eu vou ficar indo atrás de gente que eu sei que é só para festa? E acho que nós, como líderes, temos que ter esse pensamento. Se você ficar indo atrás de gente pronta, indo atrás de gente que só vem para festa, cara, você vai tá trazendo problema para o teu grupo. Então trabalha naqueles que Deus confiou a tua mão. Não mesmo. Não mesmo. Cara, mais um corte. Vamos ser tudo disciplinado depois desse encontro? Eu acho. Já pensou? Sim. Não, mas é uma bênção, cara. Bênção ver que tem líderes em Chapecó que sabem que buscam, que fazem coisas diferentes. E que tem um posicionamento, cara. Pelo Eric também, a gente vê que trabalha muito, assim. E, assim, realmente é disso que a igreja precisa, sabe? De líderes que acompanhem, que façam esse trabalho sujo que geralmente a pessoa que não quer fazer, né? As pessoas a galera não quer fazer. Né? As pessoas hoje, cara, e não vou nem dizer que a gente quer, a gente faz porque a gente entende o valor que isso tem no reino, né? É diferente, né? Tem diferença, tem peso. Diferença. Tem peso isso também. Algo que a gente faz... Posso? Pode. Nós estava lembrando, quando tu falou sobre a primeira impressão, né? A primeira impressão é a que fica. Nós trabalhamos com alguns dos nossos jovens ali. Eu gosto de ficar sempre indo atrás de estratégia. Aí eu vi alguma coisa no Instagram, não me lembro de quem que era, a respeito da primeira experiência que teve indo de igreja em igreja. Aí eu fui numa, não me cumprimentaram. Aí fui na outra, não curti muito, porque até me cumprimentaram, mas na saída tive que pedir licença para sair e não me olharam muito. Aí fui numa que gostei. Aí eu, tirando isso aí pra mim, eu pensei, mas eu vou fazer um cartão de visita. Aí fiz um cartão de visita. Tem algum ali? Não. Eu deixei minha carteira, mas... não tá na minha carteira, não, tá lá no carro. Um cartão de visita, num formato de um cartão de crédito. Daquele roxinho lá, aquela marca. Né? Patrocina nós. Aí fiz um cartão daquele formato. Aí no cartão coloquei lá o QR Codezinho, assim, como se fosse o chip, né? QR Codezinho do Instagram do nosso Geração Eleita. Segue nós lá, né? Geração Eleita do nosso grupo. E coloquei lá Salvação Card, tudo assim, o formatinho do cartão de crédito e as características, um nome relacionado a Jesus e salvação, enfim. Aí e a gente faz isso todo culto. A gente não tá todo culto lá, mas quando estamos lá todo culto, na hora da saudação ali, que a gente chega, faz as nossas coisas e não consegue ficar visitando todo mundo no banco. Mas na hora da saudação, todos os nossos jovens precisam estar, os que lembram, com um cartão, seus cartões ali no bolso. Eu imprimi uns 200 e deixei um monte para cada um. Então eu falo, leve o cartão de visita para o culto. Na hora da saudação, daí eu faço aquele sinal mágico, né? Faço assim, ó, pra galera, aponto pra eles, ó. Aí eu giro na igreja, porque lá, geralmente eu tô no púlpito, eu tô lá na banda. A gente consegue identificar se tem jovens lá na igreja. Aí a gente faz uma média, mais ou menos, assim, quem tem de 40 para baixo, a gente vai entregar o cartão. Alguns vão ver como algo bom, outros vão simplesmente fazer o que a maioria faz ali na rua, né? Amassar e pôr no bolso e depois nunca mais vai dar bola para aquilo ali. Mas se nós conseguirmos já é lucro. A gente fez aquilo que Jesus mandou fazer sem precisar falar muita coisa. Aí o cartãozinho tá lá, né? A primeira experiência é essa daí, Salvação Card.
Aí eu sou mais cara de pau. Eu chego no visitante e falo: ô, mano, tudo bem? Seja bem-vindo, paz do Senhor. A nossa igreja aqui tem banheiro ali, ó. Aí tem água lá do outro lado, naquela porta lá e tal. E ó, passa no crédito pra mim. Aí o cara fica sem entender nada. Aí pega o cartão de crédito. Ah, que massa, cara, que legal, cara. Tu achou ali, não? É uma experiência, cara. Uma salvação card. E depois a gente vai mostrar ali pra vocês. E essas pequenas estratégias, né, de alcançar o público que a gente tem como público-alvo. Legal. Sim, Porque sim. para as irmãs do Círculo de Oração tem as dirigentes lá que podem olhar uma mulher. Forma, Então nós trabalhamos mais dessa forma. Estratégia, né? Usando o que a gente tem ao nosso alcance. Outra coisa que a gente usa também é as nossas mídias lá, né, Sim. do nosso grupo, que é pegar ali o cartãozinho ali. Tem só. Cara, que legal. Cara, Ô, que da louco, hora, salvação cara. card. Olha aí, ó. Cara, é diferenciado o negócio. Né? JC. JC, cara. JC. Será que JC. pega a câmera ali, cara? Não vai pegar, né? Nunca, né? Não quer dizer. Vê se pega, hein? Uma foto bem mal tirada ali, graças a Deus. Olha, ó, pegou. Pegou, ó. Pegou. Da Ah. hora, da hora. Dá um zoom ali que JC depois ele card. fechou. Que rolê da hora. Peraí que vai ter o zoom. Enquanto a gente vai dando zoom, você se inscreve no canal. Eba! Enquanto a gente tá dando um zoom aqui no Salvação Card. É difícil focar, mas não tem problema. Não, mas ô, muito da hora. Mas top, ó, já dá pra ver um vulto ali no coisa. Não, tá top. Top. Aí a gente vai trabalhando Ali, ó, top, ó. Top. salvação card. Depois eu mando a arte Que pra top, vocês cara, lá, que top editável. Sim. A, a nossa intenção, né, sempre foi atrair um público mais específico. Uhum. E a gente recebe muito ataque por conta disso. Lá no nosso meio, né? Tem uns vídeos muito loucos lá no nosso perfil, claro, nada escandaloso, mas assim, que foge um pouco do padrão comum, né? O Enem do crente. O Enem foi massa, fizemos 2 edições. E o que fez a nossa página lá dar uma crescida, não cresceu tanto, mas cresceu um pouco assim, um alcance bem significativo, foi justamente a gente comunicar com quem é da nossa idade, tem uma mentalidade mais parecida com a nossa. E faz bastante gente vir de curioso, vem, dá 2, 3 olhadas e vai embora. Mas o olhar de Cristo é para aqueles que vêm e querem ficar. Porque Deus não vai te obrigar também. Você tem o nosso princípio arminiano, né, de livre-arbítrio e tudo mais. Então a gente entende que realmente a nossa obrigação é lançar uma semente em um solo. E aí, se o solo é fértil, é rochoso, é com espinhos, é um caminho seco, aí não somos nós que definimos. Nós definimos qual semente vamos jogar. E tem que ser a palavra de Deus, né? Uma boa experiência, uma boa recepção. E de preferência que dê fruto e permaneça. Amém. Parabéns pelo trabalho ali. Amém, cara, obrigado. certeza que vai impactar muito Gerar mais frutos. pessoas. E assim, é essa questão de lançar a semente. Às vezes tem algumas sementes que você lançou que você nem sabe, não faz nem Sim. ideia que... Às vezes pode de ser que- maneira indireta, né? Exatamente. Então, esse é o trabalho aí que um líder realmente deve fazer. E eu quero que agora, nos finalmente, aí, tu dê um conselho para os líderes em 30 segundos. 30 segundos. Não, pode ficar à vontade. Fica à vontade. Mas olhando pra câmera. Então, eu quero aconselhar você que tem E algum quem trabalho. quer ser líder também, né? Você que tem algum trabalho de liderança na sua igreja local, seja com música, seja com jovens, com adolescentes, seja com o grupo que for. Se for uma igreja tradicional, é mais ou menos esse, né? A igreja mais moderna, talvez tenham mais ministérios que envolvam pessoas. Mas o conselho que eu quero dar para você use todas as ferramentas que você tem à sua disposição. Se você é um bom vendedor, venda a imagem de Jesus para as pessoas de maneira como se você fosse ganhar a maior comissão da sua vida. Venda a imagem de Jesus. Como? Oferecendo para essas pessoas que você tem acesso aquilo que você já viveu.
aquilo que você já presenciou, que você já experimentou. Pelo quê? Por nada, porque o evangelho não se vende. Se você é um administrador, use toda a sua sabedoria para administrar as palavras certas, para alcançar o coração das pessoas que Jesus enviou ao teu alcance, mandou para o teu caminho, que você tem acesso. Se você trabalha em qualquer outra coisa, use essas ferramentas, que elas não são uma roupagem que você troca, vem para a igreja, você veste uma roupagem, sai da igreja, você veste outra. Não, você pode usar, ser a mesma pessoa aqui e lá, e usar isso para ganhar pessoas. E acima de tudo, não se decepcione com aqueles que te rejeitarem. Jesus foi o melhor líder que a humanidade pôde conhecer. Até quem não acredita em Jesus tem que reconhecer que a liderança de Jesus foi eficaz. Até os judeus que odeiam o nome e a pessoa de Jesus, aqueles não convertidos, eles têm que reconhecer que nenhum outro homem, nenhum outro líder revolucionou tanto a história do mundo quanto um homem simples, lá na região desértica, quente, sem celular, sem tecnologia. Um homem, mais 12 malucos, um era traidor, mas os outros 11 eram malucos, que abriram mão de tudo, conseguiram mudar a história do mundo. Um homem e 11 bons, um estragado. 11 bons, até o estragado tinha propósito. Um homem com pouco recurso revolucionou a história do mundo. E até aqueles que não acreditam em Jesus precisam olhar e dizer que Jesus, acreditando nele ou não, gostando dele ou não, indo com a cara dele ou não, tem que reconhecer que ele foi muito bom no que ele fez. Ele investiu nas pessoas certas. Ele tinha a multidão para ouvir o sermão, mas ele tinha os 12 para ouvir os conselhos. E ele tinha um para ir aliviar a carga da estrada, que era o seu amigo Lázaro. Então tenha entendimento que a rejeição ela vai vir. Nem o maior líder de todos conseguiu ganhar o coração de todo mundo. Você vai ser traído, vão falar mal de você, você vai gastar muito tempo discipulando alguém que quando você não estiver mais com essa pessoa não vai lembrar que você existiu. Você vai gastar sua vida para levantar alguém que caiu. E quando essa pessoa estiver bem, ela não vai te mandar mensagem. Não se decepcione com as pessoas que te abandonarem, porque Jesus te deu uma ordem, e por essa ordem você tem que se mover. Vá e faça discípulos. Esse é o meu conselho para você. Amém? Deus abençoe. Amém, amém. Vilmar, quer deixar um salve aí, talvez, para finalizar? Quer mandar um abraço? Quer... Um salve. E Jesus Fique à vontade. Se aproximou e disse-lhes, salve, Isso é bíblico, Jesus usava. Quer mandar um abraço aí pra galera, pra dar aquela finalizada aí, Pro povo lá da igreja. O povo da igreja. Um abraço, então, aos meus irmãos da Assembleia de Deus de Chapecó, mas em específico do Elias Galon, dos nossos adolescentes e jovens que construíram esse perfil de liderança que hoje nós temos, e com certeza ano que vem, ou no outro ano, ou em algum momento nós estaremos mais à frente, mas as lembranças, o legado que nós construímos ao lado de vocês que nos tornou a pessoa que somos hoje. Hoje somos a soma de todos os encontros que tivemos com vocês. Sou grato a vocês por poder estar aqui. E a minha esposa, que é muito mais do que metade, eu acho que uns 90% do que acontece aqui passa pela cabeça dela. Eu posso dizer que eu sou o operacional e ela é o estratégico, Então, agradecer aí a vida da minha esposa, que está sempre me acompanhando nas minhas loucuras, e é muita loucura mesmo. Deus abençoe, eu amo você, e vamos fazer um piazinho ano que vem, se Deus quiser, tá bom? Deus abençoe. Aí sim, hein? Show! Aí sim, hein? Vilmar, obrigado por ter vindo aí, ter tirado esse tempo aí que tu podia estar descansando, mas tá aí conversando com a gente. Tenho certeza que esse vídeo aí vai chegar nas pessoas necessárias, que vai chegar nos corações. Amém. E muito obrigado por ter tirado esse tempo aí, mano. Eu que agradeço. Obrigadão mesmo. Ericão?
muito obrigado por ter vindo aí também. Tamo junto. Até benção. A gente vai gravar um Seguindo Jesus Music lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que isso daí dá pra sair a tempos, cara. Nós vamos conseguir. Uma hora sai. Mano, vai dar boa, né? E você, então, que estava assistindo nós aí até agora, muito obrigado por ter acompanhado a gente. Continue orando pelo canal. Continue orando por cada um de nós aqui. E que esse vídeo aí chegue no máximo de pessoas possíveis, né, Eric? Amém. Chegue no máximo de pessoas possíveis. Que, olha, é o que a gente sempre fala aqui. A gente não está aqui aparecendo. A gente não está aqui fazendo qualquer outra coisa a não ser... Alcançar vidas. Alcançar vidas, falar do nome de Jesus. E porque a gente é meio feinho também, não tem como, né? Só pra aparecer, Mas se né? se inscrever fica bonito. Mas se inscrever fica bonito. Se inscreva no canal. Obrigado, nosso apoiador, é Mecânica Box 66. E é isso daí, galera. Deus abençoe. Valeu, Deus abençoe. Até mais.